Olá, seus lindões, Chrysler aqui, e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o live action do Rei Leão. Eu já pude conferir na cabine de imprensa, mas o filme ele estreia nos cinemas aqui no Brasil dia 18 de julho. Então olha, pra você não perder nada das novidades dos filmes e das séries, se inscreve no canal e clica no sininho para receber notificação para quando tiver um vídeo novo, que eu sempre trago esse tipo de conteúdo aqui. No filme, a gente acompanha a história de Simba desde pequeno, com a promessa de ser o próximo rei. E aí a gente acompanha ele se colocando em algumas situações meio complicadas para deixar o seu pai orgulhoso, mas muitas dessas situações acabam fazendo com que a vida dele corra risco, como por exemplo ir no cemitério de elefantes. Mas tudo isso acontece por causa da influência do seu tio Scar, que não aceita de jeito nenhum que ele não é rei, e sim o Mufasa. E nisso ele acaba fazendo de tudo para conseguir o seu trono. Antes de falar um pouco do filme, eu preciso explicar um pouco da minha relação com o Rei Leão, porque apesar de ter uma análise técnica aqui, tem uma análise bastante pessoal também, porque afinal eu sou o público para esse tipo de filme, né? Eu gosto de Rei Leão desde criança. Eu acho que é um dos poucos VHS que eu tinha, porque minha família não tinha muito dinheiro, então eu tinha poucos ali, e Rei Leão com certeza foi um dos filmes que eu mais assisti na minha infância. E eu não sou aquele tipo de pessoa que acha que não necessita de live action porque já existe animação, principalmente se for um filme igual. Eu não tenho problema nenhum se o filme for igual, porque pra mim, ó, é uma nova geração que tá sendo pega por aquela história e não necessariamente acompanha as animações 2D. É um aumento de tecnologia e também, assim, pra quem joga videogame, isso é uma coisa bem comum, né? Tipo um remaster, você jogar o mesmo jogo só que com um gráfico muito melhor. Então eu realmente não tenho problema algum se o live action for igual à animação, e é justamente o que a gente tem aqui no filme. E quando eu soube que a gente ia ter a Beyoncé como Nala e o Gambino como Simba, a minha expectativa foi lá em cima, principalmente porque eu queria ver o conjunto musical deles, né, que é aquela música Essa Noite o Amor Chegou. Então eu fiquei bastante curiosa de como que seria feito, né. Eu tenho feito um conteúdo sobre o filme desde os trailers, eu fiz algumas comparações com a animação, frame a frame, do lado do trailer, e não é só o trailer que é igual, mas também o filme. Então, dito isso, eu acho que a gente já pode se abranger um pouquinho mais, porque nada vai ser um super spoiler. A gente sabe que o filme ele tem uma minutagem maior. Eu vou falar sobre essas cenas, mas ele não tem uma diferença muito grande não da animação. Essas coisas foram complementares só à história que estava sendo contada. E também teve algumas relações dos personagens que foram melhores construídas aí, principalmente com a Nala, que acaba tendo mais destaque nesse filme. Obviamente, se a gente tem um live action que é igual à animação, com certeza vai ter aquela cena que a gente não estava preparado, a cena do Mufasa. E, sinceramente, essa cena eu achei que eu ia me acabar de chorar no cinema e não aconteceu. Eu acho que ela faltou um pouco de trilha pra dar aquela emoção naquele momento e também um pouco maior assim a cena. Eu acho que se ela tivesse sido um pouquinho maior, ela teria me pego um pouco mais. Vocês sabem que eu não choro muito, mas tipo assim, Animal é o meu ponto fraco. Tendo em vista que a gente tá falando de um filme com uma minutagem maior, a gente vê que ele tem um certo cuidado com as cenas. Tem algumas cenas que são mais longas, até pra explicar determinadas questões, mas essa primeira parte do filme, especificamente, eu achei que eles tiveram muita pressa em resolver isso pra gente ter o plot principal até a resolução, que é muito bonita. Eu gostei muito de como foi feito aqui no live action, mas, sinceramente, o filme ele só foi me pegar mesmo no Hakuna Matata. Inclusive, eu acho que o Timão e o Pumba, eles seguram muito bem o filme, assim como os Azul, eles são bem similares à animação. Toda essa questão de alívio cômico do filme é muito bem trabalhada, eu gostei de como foi feita e eu me diverti muito nesses momentos. Tem até um certo momento do filme que é pra uma música, eles utilizam um bicho que ele é muito engraçado, não vou saber falar que bicho que é. Eu gostei muito de como ele foi utilizado, inclusive pra música, mas vai ter um momento aqui do vídeo que eu vou falar só das músicas e com certeza esse bicho vai estar lá. Mas tudo bem, o que me incomoda com relação a essa primeira parte também é alguns aspectos da animação. A gente vê que nos animais do reino, ela tem tipo uma repetição de movimento, a gente consegue perceber isso melhor nas girafas, que eles têm um movimento um pouco mais duro, e aí quando você vê que tem essa mesma repetição, não fica algo tão natural, mas é assim, são pequenos momentos. Eu acho que no caso dos leões, que eles têm um foco maior, né, tanto os leões quanto as leoas, essa questão do movimento, ela foi muito bem trabalhada, e muita gente chegou a me perguntar sobre o aspecto da fala, né, justamente por ser um filme realista, se atrapalharia na fala e tudo mais. Eu não acho que atrapalha, eu acho que os leões mais velhos, eles conseguem
conseguem passar as emoções e tudo mais, mas o Simba filhote, ele me incomoda um pouco. Aí eu vou ter que fazer um comparativo sim com a animação, porque eu acho que quando você tem um filme em animação e um filme live action super realista, a gente tem alguns aspectos que não conseguem ser trabalhados, por exemplo, o Simba sorrir. Então muito da energia e daquela animação do Simba tá muito mais na voz do dublador do que necessariamente na expressão do animal. E assim, eu assisti o filme legendado, então o filme legendado também é dublado por alguém, mas eu não assisti dublado, então não vou saber falar pra vocês sobre as músicas em dublado, como que ficou e etc. Eu não sei se vocês sabem, mas eu tenho 3 gatos, um deles é o Ozzy, ele é um dos gatos mais simpáticos do universo, e ele, eu confesso pra vocês que às vezes sorri. E uma coisa que eu acho que faltou ser trabalhada aí no filme, principalmente nas leoas, nem tanto nos leões, foi alguns aspectos individuais. A gente tem esse gato que parece estar um pouco puto, mas eu juro, ele é bem simpático. Vocês conseguem entender o que eu tô falando? Tipo, olha aqui a Miquinha, por exemplo. Ela é muito diferente do Ozzy, porque ela tem esse aspecto dela. Tipo, seja porque a pelagem é diferente, que são aspectos que a gente, humano, também tem, né? Eu sou diferente de você aí. Então, os animais, eles também têm aspectos diferentes um do outro. A gente vê uma grande diferença, óbvio, no Scar pro Mufasa, mas a gente vê alguns aspectos dos animais, que alguns têm os olhos mais bravos, outros têm os olhos mais redondos, mais simpáticos. Então, eu acho que faltou trabalhar essa questão no realismo também, porque é uma coisa que acontece. Tem bicho com expressões, feições mais simpáticas que os outros e alguns mais selvagens. Então, talvez se eles tivessem trabalhado nisso aqui com o Simba, porque, por exemplo, ele como filhote é um pouco parecido com a Nala, afinal ele não tem a juba para diferenciar nesse aspecto, eu acho que faltou trabalhar um pouquinho disso sim. Toda essa questão da natureza do filme é muito bem trabalhada, então tiveram vários momentos que era bastante real, como a sensação de medo, às vezes fazendo uma surdina ali e tal, até mesmo na caça. Eu gostei muito como eles trabalharam o som, né, de caça, porque eles fazem os barulhinhos quando eles estão caçando, e mesmo que a gente tenha leões que falem aqui no filme, a gente também tem esses barulhos, né, que são os barulhos naturais do animal de caça. E até mesmo alguns aspectos do crescimento dele, né? Quando a gente tem um Simba que cresce, digamos assim, vegetariano, a gente consegue ver que ele é mais magro. O mesmo acontece quando o Scar, ele fala que as leoas vão comer depois das hienas, elas acabam emagrecendo até o final do filme. E eu gostei muito disso, deles trazerem esse aspecto natural. O bicho tá passando fome, o bicho tá emagrecendo. O bicho não consumiu carne, ele é um bicho mais magro. Então eu gosto como eles trabalharam essas sutilezas aqui, até porque o filme, ele tem uma forte mensagem de natureza, né? Sobre essa questão do ciclo da vida. Então, essas cenas que tem extras, né, aí no filme, é justamente para mostrar como que funciona as coisas na natureza no seu perfeito equilíbrio, como o Mufasa fala. Então, às vezes, algo que o Simba tá fazendo ali naquele lugar que ele tá, depois que ele foge e tudo mais, vai refletir de alguma forma lá no reino dele. Então, o filme tem essas cenas de como que funciona, tipo uma formiguinha trazendo um negócio de lá e fazendo alguma grande diferença em um outro lugar da natureza. Então é muito legal todos os aspectos naturais que eu acho que foram muito bem aproveitados com essa proposta de ser realista. Então o meu problema realmente com Simba filhote não foi nem essa questão deles não conseguirem se expressar ou não ficar natural, já que a gente estava falando de leões realistas, mas foi realmente de a gente não ter feições diferentes de animais diferentes. E eu acho que é por isso que o Scar funciona muito, porque aquelas feições mais contidas acabam fazendo muito bem para a personalidade dele, mesmo que ele não tenha aquela juba preta e que deixa ele com um ar mais maléfico, né, assim, no desenho, a gente tem ele sim com uma juba um pouquinho mais pretinha, que a gente vai reparando ao longo aí do filme, mas as questões, tipo, tanto o trabalho corporal dele, quanto a fala dele, o que o dublador conseguiu passar ali na fala, ajudaram muito com que ele continuasse um leão apavorante, assim como as suas intenções. Mas como eu disse antes, eu fiquei muito curiosa para saber como que seria o reencontro da Nala e do Simba, justamente por ser a Beyoncé e o Gambino. Eu queria ver como que ia ser essa junção musical. E eu preciso falar, tiveram 2 momentos que eu me emocionei real. Uma delas com certeza foi nesse momento, por isso que eu não acho que a minha decepção
animação em algumas partes tenham a ver com a minha expectativa, porque essa era uma das cenas que eu tava com mais expectativa e assim, eu fiquei arrepiada no cinema, foi maravilhoso, tô arrepiada de novo só falando, então eu realmente gostei muito, tem muito a ver com o número musical e com a potência vocal que os dois têm, eu acho que é uma boa combinação. E o outro momento que me emocionou muito é quando o Simba fala com o espírito do seu pai, que o Rafiki faz ele reconhecer quem ele é. E por isso eu vou abrir agora um momento para falar sobre as músicas e os números musicais. A gente tem apenas uma música nova, que é Spirit, da Beyoncé, vocês já conseguem ouvir no Spotify. E aqui no filme, eu acho que ela foi muito mal utilizada, porque ela é uma música muito bonita, ela tem uma super potência vocal da Beyoncé, e no filme ela é inserida como uma transição. Então ela não teve um momento que nem foi tipo a música da Jasmine, sabe? Então pra quem só viu a animação lá atrás e tá vendo agora o live action e não é muito apegada do que realmente já existia ou que é novo, realmente essa música vai passar bem batido. E eu gosto muito das músicas do Simba, quando ele já é o Gambino. Eu acho que ele colocou a assinatura dele lá, ele trabalha bastante nas músicas dele com melisma. Melisma é quando você pega uma sílaba, né, e você utiliza várias notas. Então ele tem um lance, tipo um grito dele que ele fazia yeah! E foi utilizado aqui no filme, então eu gostei de ter essa assinatura dele e ao mesmo tempo deu um tom novo pra música, eu gostei de como foi feito. E falando em tom novo, aquele bichinho, né, engraçado que eu falei, eu gostei muito da música que é naquele momento do The Lion Sleep Tonight, que ganhou um acréscimo no som, então a gente tem barulhos de animais que acrescentam aí na composição da música, e eu acho que já que tinha todo esse aspecto natural, todas as músicas poderiam ter sido trabalhadas dessa forma, de ter um aspecto da floresta, de ter um aspecto que tem a ver com a narrativa ali do filme. Então eu gostei particularmente muito dessa música e dessa releitura da música com esse som dos animais, até porque o filme traz esse aspecto realista sobre essa discussão do ciclo da natureza, então teria encaixado perfeitamente se todas as músicas tivessem uma ambiência da natureza inseridas nas músicas. Assim como eu gostei muito também do Essa Noite o Amor Chegou. Os dois funcionam e sinceramente eu espero que se tiver alguma apresentação da Disney no Oscar, seja com esses dois, porque ai, tá maravilhoso. Uma boa adição nesse filme é a relação da Nala com uma das hienas. Isso acabou fazendo com que ela tenha um pouco mais de destaque na história e também toda essa questão dela buscar alguém para ajudar o reino acabou dando mais importância para ela, que no desenho ficava um pouco mais de lado. O Rei Leão de 2019 com certeza é um bom filme, ele trabalha muito bem os seus aspectos realistas, mas por causa disso ele também acaba perdendo a potência em algumas cenas, mas em outras acabam impactando muito mais. Como por exemplo a batalha final ali e também o cemitério de elefantes. Eu acho que ele ficou bastante medonho, alguns elementos foram utilizados para mostrar o reino ali, como ele estava devastado. E eu gosto principalmente como o filme trabalhou nos aspectos realistas, não só dos bichos, né, mas também nas suas movimentações. É muito bem feita, principalmente nos leões. É um filme que você vai se emocionar, é um filme que vai te fazer lembrar de vários momentos da infância e te arrepiar. Você com certeza vai sair bem feliz do cinema. Mas deixa aí nos comentários o que mais te empolgou pra ver o live action nos cinemas. Vamos discutir. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais. Inclusive, me segue lá, se inscreve no canal e clica no sininho pra receber notificação pra quando tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo. Tchau!